O apóstolo Pedro disse que nós devemos estar sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que pedir a razão da esperança que é em nós. E nós, apologistas, devemos conhecer o Espírito Santo, ter comunhão com Ele e saber quem Ele é de fato para podermos defender a nossa fé. Se alguém perguntasse para você quem é o Espírito Santo, você saberia responder? Então, é importantíssimo, se você tem dúvida, tem dificuldade, que você esteja atento à lição de hoje, que tem como título Quem é o Espírito Santo, cujo texto áureo está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E a verdade prática diz-nos o seguinte: é necessário primeiro, ou antes de tudo, conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o pastor Ciro Zibordi e nós vamos então falar sobre esse assunto importantíssimo. Eu quero já ir direto ao assunto, mas sempre pedindo a você que, por gentileza, curta o nosso vídeo, compartilhe, clique aí no link deste vídeo e mande para os seus amigos, para os seus parentes. E se você desejar também, você pode tornar-se membro do nosso canal. Pode inscrever-se, claro, para receber as notificações, mas tornando-se membro, que é um apoiador, você pode também ter acesso a todo o nosso acervo de textos, incluindo, claro, cada texto referente às lições da Escola Dominical. Somente para explicar, nós nos baseamos nos tópicos e pontos de cada lição das lições bíblicas, mas produzimos o nosso próprio conteúdo e, claro, de uma maneira subsidiária, apresentando um desdobramento maior de cada ponto e também, eu costumo falar, apresentando alguns brindes para os membros do meu canal. Muito bem, vamos adiante. Nós vamos introduzir o assunto então. Nós ficamos várias aulas no assunto Cristologia, de fato, uma matéria muito rica. Alguns irmãos reclamaram, dizendo, é muita repetição, poderia tratar isso em 1, 2 lições. Quem diz isso é porque não sabe o que é a profundidade da palavra de Deus. Nós aqui vamos agora estudar sobre o Espírito Santo numa única lição, porque não é possível ter, claro, várias lições para cada doutrina da Bíblia. Mas o ideal seria que tivéssemos também 5, 6 ou até mais lições sobre a doutrina do Espírito Santo. Mas a ênfase nesta lição, ou nestas lições bíblicas, recaiu sobre a Cristologia. Quem sabe numa próxima a ênfase recaia sobre outra doutrina. Claro que nós temos tido também lições específicas sobre o Espírito Santo, então é comum que haja aí uma ênfase para outra doutrina, como nesse caso foi para a Cristologia, que tem alguns dos assuntos mais difíceis, como por exemplo, nós estudamos a doutrina da união hipostática, de que Jesus é plenamente Deus, plenamente homem, e ao mesmo tempo essas duas naturezas não se misturam, porém formam uma unidade. Eu percebi que muita gente teve dificuldade com essa matéria. Então, foi importante termos vários domingos para estudá-la. Bom, hoje nós vamos ter uma aula sobre pneumatologia. E aí eu começo então introduzindo e explicando o que é pneumatologia, porque na verdade nós vamos estudar pneumatologia, mas com um pequeno destaque para a paracletologia. É bom dizer que a paracletologia está contida na pneumatologia. Entretanto, a paracletologia não deve ser confundida com a pneumatologia. A pneumatologia é o estudo amplo
do Espírito Santo como Deus, como pessoa, sua natureza, seus títulos e assim por diante. Agora, a paraclitologia está contida na pneumatologia, mas ela dá destaque sobretudo para as ministrações do Espírito Santo. Então é isso que nós explicamos aí. Você que é membro do canal, que recebeu o nosso roteiro, nós tivemos o cuidado de apresentar essa introdução à pneumatologia, explicando que tanto a pneumatologia como a paraclitologia fazem parte da teologia sistemática, mas a paraclitologia não é uma matéria independente da pneumatologia. Pneumatologia é o estudo do Espírito. Vamos explicar daqui a pouco o porquê desse título, pneumatologia, e também paraclitologia. Bom, definição de pneumatologia. O termo grego pneuma, espírito, ar, vento, que vem do verbo pneu, respirar, soprar, inspirar, que vem também do hebraico, ruach. Tem o sentido de espírito e se aplica na Bíblia tanto a espírito humano como também a espíritos malignos e ao próprio Espírito de Deus. Então, como que nós podemos identificar? Pelo contexto e também pelo adjetivo, evidentemente, porque o Espírito de Deus, evidentemente, é uma referência ao Espírito Santo. E quando é um espírito maligno, você percebe pelo contexto, você percebe pelo adjetivo. Então eu coloquei aí vários versículos para você comparar. Agora veja que curiosidade que o verbo pneu, respirar, soprar, veja que nós temos o pneu, né? Como nós falamos do carro, pneu. O pneu do carro não tem esse nome por causa do material do pneu, que é a borracha, mas em função do que está dentro do pneu, que é o ar. Então você tem aí uma curiosidade interessante. Bom, então na Bíblia você tem a palavra ruach no hebraico e também a palavra pneuma no grego, ambas significando ar, vento, mas também com sentido de espírito. E aí pode ser o espírito humano, veja, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, o pó volte ao pó como era, diz a Bíblia, e o espírito volte a Deus. Não é que todos os espíritos voltam para Deus, mas todos os espíritos ficam sob o controle de Deus, e é Ele quem pode tanto levar o servo de Deus para o céu, como diz a Bíblia, como também pode lançar o ímpio no inferno. Não foi por acaso que Jesus falou: não temais os que matam o corpo, e nada podem fazer com a alma, temei antes aquele, referindo-se a Deus, que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então, Eclesiastes 12, versículo 7, fala do espírito humano. Romanos 1 e 9, Paulo falou: eu sirvo a Deus no meu espírito, e assim por diante, espírito humano. O contexto deixa claro isso. Espírito maligno, 1 Samuel 16, versículo 14, quando o Espírito Santo se retirou de Saul, diz a Bíblia que um espírito maligno o atormentava. Então você percebe pelo contexto, pela construção da frase, quando o espírito se refere ao ser humano, se refere a um ser maligno, ou ao Espírito de Deus. Por exemplo, Gênesis 1 e 2, o que diz lá? O primeiro versículo diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Aí diz o versículo 2: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha o adjetivo, Espírito de Deus. Não tem como aí ser outro tipo de espírito. Então veja como o adjetivo também ajuda. E várias outras passagens que nós poderíamos aqui já mencionar, mas eu quero avançar. Está aí no roteiro, você que tem o nosso roteiro, você que é membro do canal, você pode estudar esses textos, você que é professor, se tiver tempo, deve ler esses versículos diante da classe. Mas é importante, eu coloquei aí, considerar o adjetivo e também o contexto para saber interpretar corretamente os textos bíblicos citados. Então, pneumatologia trata da deidade e da personalidade do Espírito Santo. É o estudo do Espírito Santo, estudo abrangente sobre a sua deidade, sobre a sua personalidade.
E o Espírito Santo é chamado, então, não por acaso, de terceira pessoa da Trindade, porque ele é uma pessoa, ele não é uma força impessoal, mas ele é uma pessoa distinta do Pai. Então, pneumatologia é o estudo do Espírito Santo, é o estudo de forma ampla e que difere da paraclitologia. Aí eu coloquei uma definição também. A paraclitologia está contida na pneumatologia. Mas paraclitologia é o estudo do Paráclito. Mais precisamente, nós vamos estudar sobre a paraclitologia joanina, ou seja, a paraclitologia que está contida nos textos joaninos. Ou, mais precisamente, ela só aparece o termo paráclito. Aliás, no Novo Testamento só aparece no Evangelho de João, nos capítulos 14 a 16, e também em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Nós vamos ver todas essas ocorrências. Mas é importante dizer que, como parte da pneumatologia, a paraclitologia ela gira em torno das ministrações do Paráclito, ou Paracleto. Eu prefiro o termo Paráclito e vou explicar por quê. Vem do grego, aliás, Paráclitos, como eu coloquei aí. Então, no grego, a pronúncia é exatamente esta, Paráclitos. Não é Paracletos, é Paráclitos. Paráclitos. Então veja como a sonoridade no grego tem mais proximidade do termo Paráclito. E aí já está a razão da minha preferência, mas eu vou explicar melhor daqui a pouco. Mas tanto Paráclito como Paracleto, como está na lição, são termos, aliás, na língua portuguesa, você vai encontrar nos dicionários, principalmente Paracleto. Mas eu creio que você há de convir comigo que o termo Paráclito tem até uma sonoridade melhor. Os nossos irmãos hispanos, por exemplo, eles utilizam Paráclito, Paráclito. Nós, brasileiros, que usamos mais o termo Paracleto, mas também temos no dicionário Paráclito. Bom, vamos avançar aqui para eu poder explicar, e aqui eu coloquei o seguinte: trata do estudo da diversidade das ministrações da terceira pessoa da Trindade, no Novo Testamento, especialmente em João. Ele é apresentado pelo Senhor Jesus como outro Paráclito, ou no grego, Alon Parakleton. Veja, Alon Parakleton, Alon Parakleton. De acordo com o quarto evangelho, que é João, Deus Pai deu ou enviou o seu Filho, o Deus Filho, o Filho unigênito, que o glorificou na terra, tendo consumado a obra que se lhe deu. Já o Deus Espírito veio para suceder Jesus, que também é Paráclito. Veja que o Espírito Santo é chamado de outro Paráclito. Por quê? Porque Jesus, ele é também o Paráclito. Jesus é o Consolador. Mas, irmão Ciro, por que eu não diz logo Consolador e fica falando Paráclito? É outro ponto importante desta lição. O termo Consolador não é o melhor termo para descrever a pessoa do Espírito Santo, porque é restritivo. E nós vamos ver daqui a pouco que o termo parakletos no grego é um termo polissêmico. Ele é rico em significado. Eu diria até que o termo paráclito, o termo grego paráclito, esse título atribuído a Jesus e também ao Espírito Santo, que ele é outro paráclito, eu diria que em uma só palavra é o título que melhor descreve a obra multifacetada do Espírito Santo. Porque se você chamar ele apenas de Espírito Santo, é restritivo. Se você chama ele só de Consolador, é restritivo. Agora, quando você fala Paráclito, nós vamos ver daqui a pouco que Paráclito há uma gama de sentidos associados a este termo. Amém? Vamos avançar então, estou deixando de ler vários versículos, mas é bom observar então que a base para a nossa lição de hoje está no último sermão de Jesus. O último sermão de Jesus é aquele que está contido em João, mais precisamente capítulos 14 a 16, que é concluído com uma oração sumo sacerdotal que está no capítulo 17, na noite em que Jesus foi traído. Então ele
pregou esse sermão que começou lá no cenáculo e depois, quando Judas ali levou adiante o plano de trair o Senhor Jesus disse: vamos daqui. E aí Jesus sai do cenáculo, dirige-se para o Monte das Oliveiras, mas no caminho, em direção ao Getsêmani, Jesus ainda continua falando, conversando, e tudo isso é considerado como parte do último sermão de Jesus antes da sua morte, que é um sermão com grande ênfase paraclitológica. Não tem só paraclitologia, claro, tem escatologia também, João 14, versículos 1 a 3, por exemplo, mas tem, sobretudo, talvez o que mais se destaca no sermão de Jesus, neste último sermão, é a parte paraclitológica. Amém? Vamos adiante, não quero me deter muito aqui, tem muita coisa importante que eu coloquei como introdução, mas vamos para o primeiro tópico, o Consolador. Então tem o primeiro ponto, que é o outro Consolador, que está em João capítulo 14, versículo 16, essa expressão que merece aqui um destaque. O autor ele destaca sobretudo o adjetivo outro. Ele deixa para falar propriamente sobre o Paráclito no segundo ponto. No primeiro ponto ele destaca o adjetivo outro. O Espírito Santo é chamado de outro Consolador, por quê? Porque Jesus, ao andar na terra, eu já falei, ele exerceu a função consoladora. Assim como eles, os discípulos, nada podiam fazer sem o Mestre, porque ele falou: sem mim nada podeis fazer, nós também dependemos da ajuda do Paráclito. O termo outro aí, agora explicando, esse adjetivo do grego allos, não deve ser confundido com heteros. Heteros é outro adjetivo traduzido por outro na língua portuguesa. Só que é outro no sentido de dessemelhante. Quando Paulo, por exemplo, fala de heresias, quando ele fala de outro evangelho, lá em Gálatas capítulo 1, também em 1 Timóteo capítulo 6, quando ele fala de outras doutrinas, que são doutrinas falsas, doutrinas dessemelhantes, ele usa, na verdade, o termo heteros, não é allos, porque allos é outro da mesma natureza, é outro igual, coigual, da mesma natureza, espécie ou qualidade. O Espírito Santo, portanto, veio para estar conosco e em nós. O mesmo Paráclito que habita convosco, disse Jesus, estará em vós. Em vós. Veja que Jesus veio, olha como a obra, o ofício, a função das pessoas da Trindade, elas são diferentes. Jesus veio para a nossa vida eterna, para nos dar a vida eterna. O Espírito Santo veio para a nossa vida interna. Ele estará convosco, mas estará também em vós, habitando na igreja e habitando em cada um de vós de maneira individual. É esse o sentido. Então o mesmo Paráclito que habita convosco está em vós. Esse Jesus é quem convence o pecador, ensina o salvo e o faz lembrar de todas as coisas, guiando-o a toda a verdade, além de dar testemunho do Senhor Jesus. Esse é um resumo do sermão paraclitológico do Senhor Jesus, que está em João, capítulos 14 a 16. Sua obra, ou a obra do Paráclito, é multifacetada, tem muitas facetas. E não devemos confundir suas ministrações. Isso é importante. Daqui a pouco nós vamos apresentar aqui um resumo de cada uma das ministrações do Espírito Santo. Pensemos, e aqui é importante a título de introdução ainda do assunto, o que está perdendo um crente que ainda não sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Veja, é o nosso ajudador. Se nós não dependermos dele, como poderemos fazer a obra do Senhor? Não por acaso Jesus disse: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos adiante. Ponto 2. O Paracleto.
ou o Paráclito. Agora já tomando como base João capítulo 16, versículo 7. Do capítulo 14, versículo 16, o autor toma apenas o termo ali, outro Paráclito, ou outro Consolador, como diz na língua portuguesa, para destacar que o Espírito Santo é outro, mas não é outro dessemelhante, é outro da mesma natureza. É o outro Consolador. Agora, vamos explicar a palavra grega Paráclitos, que é derivada de Pará, não do estado do Pará, mas Pará, que significa para o lado de, e Kalel, que é um verbo, que é o verbo chamar, convocar. Então, literalmente, você vê aí as palavras que formam esse termo Paráclito. É passiva na sua forma e seu antigo significado antes do Novo Testamento. Se você olhar na Septuaginta, você vai encontrar, ou seja, o Antigo Testamento em grego, Septuaginta ou Septuaginta, era alguém chamado para ajudar, socorrer ou aconselhar. No passado, a maioria dos teólogos católicos entendia que essa palavra significava um advogado ou consultor jurídico da defesa. Ele é o ensinador, o Espírito Santo é o representante de Cristo, que convence os homens a respeito da verdade, a fim de levá-los ao arrependimento. Aí é uma citação de Stanley Horton, não é? Então Stanley Horton, ele diz isso. Stanley Horton, que é um dos maiores teólogos pentecostais, já partiu para a glória, mas sua obra ficou. Então veja, desdobrando agora esse ponto 2, a polissemia de Paráclitos. Em algumas versões bíblicas em inglês, aqui veja, eu fiz uma pesquisa para você entender a polissemia de Paráclitos. Em algumas versões bíblicas em inglês, como a New International Version, a New Living Translation, e em todas as ocorrências de João, aí ó, 14, 16, 26, 15, 26, 16, 7, e também até 1 João 2 e 1, o vocábulo grego em questão foi traduzido por advocate, ou advogado. Então veja que interessante, mesmo na parte de João que fala do Espírito Santo, e não somente lá em 1 João 2 e 1 que fala de Jesus, o termo é advocate, advogado. Mas em outras versões, como a New American Standard Bible, a NASB, e também a New King James Version, de 82, e a English Standard Version, de 2001, traduziu-se por helper, ajudador. Mas por que isso, irmão Ciro? Os tradutores não se entendem? Em Tyndale's New Testament, antiga essa, em 1549, e também na King James Version, de 1611, e na American Standard Version, 1901, e ainda na Revised Version, temos com comforter, confortador. Em outras versões, como a web, não é de internet aí, não é? Mas é, na verdade, o World English Bible, uma revisão da ASV, e também na Roman Christian Standard Bible, aparece counselor, né? Counselor, consolador. Então uma aparece consolador, outra aparece confortador, outra advogado. Irmão Ciro, por que os tradutores não se entendem? E consolador é a que prevaleceu nas versões românicas ou neolatinas, como a Louis II, que é francesa, a Reina Valera, que é espanhola, Nouvelle Edition de Geneve, que é francesa, Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida. Todas essas versões vão ou apresentam consolador. Por que aparentemente os tradutores não se entendem? Porque o termo é polissêmico. Na verdade, quando você lê na Bíblia que o Espírito Santo é o Paráclito, todas essas versões estão corretas. Porque ele é ajudador, ele é advogado, ele é consolador, ele é confortador. E tem mais, ele é convencedor, como nós vamos ver daqui a pouco. Agora, só explicando, porque eu falei no início que pode ser Paracleto ou Paráclito, e eu prefiro Paráclito. Ambos os termos estão corretos, ambos os termos constam do dicionário,
Mas eu gosto de Paráclito por quê? Eu prefiro Paráclito a Paracleto por quê? Por causa da sonoridade, só por isso. Porque o primeiro termo, que é Paráclito, que eu estou citando, soa quase idêntico ao vocábulo original, Paráclitos. Um proparoxítono cuja letra E, na transliteração do grego, deve ser pronunciada como se fosse I. Isso é chamado até de iotacismo. Então, a letra é pronunciada na transliteração como I. Por isso que eu estou falando Paráclito. Alguém pode achar que eu estou falando errado, porque tem um E. Não é Paráclito, irmão Ciro, é Paracleto, tem o E. Pois é, mas na transliteração ocorre esse iotacismo, e aí nós podemos pronunciar, e é o indicado, né, porque fica, aliás, quase igual ao que está no grego realmente, porque no grego está Paráclitos e nós falamos Paráclito. Então, como veremos, o título Paráclito não é restritivo como Espírito Santo ou Consolador, mas amplo, haja vista a sua polissemia. Muito bem, tem outros detalhes aqui, mas vamos agora para o terceiro ponto. O uso desse termo no Novo Testamento. Seu uso no Novo Testamento. O Paráclito é mais que Consolador, já falei. Consolador é restritivo. Paráclito é amplo, porque Paráclito, até finalizei aqui o segundo ponto dizendo isso. Não é? Quando dizemos que ele é o Paráclito, estamos afirmando que a uma só vez ele é advogado, ajudador, convencedor, intercessor, conselheiro, intérprete das Escrituras, consolador. Tudo isso tem a ver com o termo Paráclito. Mas vamos explicar melhor agora no terceiro ponto. O Paráclito é mais que consolador. O termo grego polissêmico Paráclitos aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento, sempre aplicado à deidade. Quais são essas 5 ocorrências? João 14,16, que já citamos, que menciona o outro Consolador, o outro Paráclito. Versículo 26 também. Capítulo 15, versículo 26, capítulo 16, versículo 7 e 1 João, capítulo 2, versículo 1, naquele emblemático texto em que diz: filhinhos, não pequeis, mas se algum de vós pecar, temos um advogado, temos um Paráclito, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, esse termo, repito, significa ao mesmo tempo tudo isso aí: advogado, ajudador, intercessor, consolador, etc. Embora o último adjetivo, que é consolador, tenha sido consagrado pelas traduções para idiomas neolatinos, como eu já citei, como português, espanhol, o título Paráclito, exceto em 1 João 2:1, é o que melhor define a obra multifacetada. Eu falo exceto porque lá em 1 João 2:1 não é uma referência ao Espírito Santo, e sim uma referência ao próprio Senhor Jesus. Mas olha aqui, ó, os brindes que eu sempre menciono, né, que eu entrego para os meus apoiadores, essa aqui temos mais uma descrição de cada um desses termos, que eu não vou poder fazer aqui falando, mas você que é membro do nosso canal tem acesso a esse roteiro, não somente a esse, mas a todos os roteiros, a todo o nosso acervo. Para ser membro é muito fácil, basta você clicar no botão Seja Membro, que aparece aí no vídeo. É só você olhar aí na parte de baixo do vídeo, ou se você não estiver acessando pelo celular, às vezes nem todos conseguem ver, mas você pode clicar no link na descrição deste vídeo e você vai ver lá o link para você ter acesso ao cadastro e tornar-se membro. Mas veja, ser membro é diferente de ser inscrito. Há irmãos que estão inscritos, mas ainda não são membros. Ser membro significa fazer uma assinatura mensal, que pode ser cancelada a qualquer momento, com valor mínimo, mas você valoriza o nosso trabalho e nós valorizamos você, oferecendo aí, claro, brindes. Os brindes que eu falo são os benefícios, tanto a parte de texto, como também vídeos que nós adiantamos, vídeos que são exclusivos para os membros e assim por diante. Então aí você tem Consolador, é um termo do Espírito Santo, é um título do Espírito Santo, sem dúvida nenhuma, porque ele é o nosso Consolador. Convencedor,
Esse eu não citei ainda, então deixa eu mencionar. O Paráclito veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Como Jesus falou, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Convencer aqui é no sentido de persuadir, aplicar a palavra de Deus aos corações. Não significa impor a salvação, isso é bom ser dito, como se a graça fosse irresistível. Não, nada disso. Vale enfatizar que a salvação é sempre proposta por Deus e nunca imposta. A salvação não é imposta, ela é proposta. Você vê isso em Hebreus, que a graça pode ser resistida, claramente. Então aí uma citação importante de Osborne: o verbo em sentido geral significa expor, mostrar ou convencer os outros de uma verdade. Também pode ter uma forte conotação jurídica, significando provar que uma pessoa está errada ou é culpada em um tribunal, como é usado em João 8,46. Então o Espírito como Paráclito, ou Paracleto, aí o autor prefere Paracleto, é aqui um advogado de acusação. Olha aí, como nesse ponto o Espírito Santo difere até de Jesus, porque Jesus é o nosso advogado quanto ao pecado. Não pequei, se pecar temos o advogado. Mas olha aqui, o Espírito Santo como Paráclito também é advogado, mas como se fosse um promotor. Mas, veja, tendo em vista um aspecto positivo. Isso é importante. Então, olha, o Espírito como Paráclito é aqui um advogado de acusação, apresentando provas irrefutáveis da culpa do mundo diante de Deus. Além disso, esse não é um julgamento final, pois o Espírito não está diante de Deus em seu assento de julgamento, mas está condenando as pessoas do mundo em seus próprios corações, a fim de levá-las ao arrependimento. Então você percebe que é o Espírito Santo usando o seu poder persuasivo, ajudador. Como tal, o Espírito nos capacita, intercede por nós, nos ajuda a interpretar as Escrituras e assim por diante. Assim como Jesus falou: sem mim nada podeis fazer, nós também nada podemos sem o Paráclito, e por aí vai. E aí eu coloquei uma explicação também sobre 1 João, não é? Importante, porque como o termo Paráclitos aponta para a ação de um ajudador intercessor, em 1 João 2:1 tem um caráter, no caso aí, soteriológico, visto que o Senhor Jesus é a propiciação, diz a Bíblia, pelos nossos pecados e do mundo inteiro. Então por isso os tradutores da Bíblia optaram por advogado, termo que vem do latim também advocatus, e alude ao título de um conselheiro legal ou patrono defensor de uma pessoa acusada. Outro termo para o Espírito Santo, nessa polissemia de Paráclito, é ensinador. O Paráclito veio também para nos ensinar todas as coisas, nos guiar a toda a verdade. Então veja como Jesus explica isso muito bem. Vamos adiante. Segundo tópico. Vamos falar agora mais precisamente da pneumatologia de maneira ampla, porque a primeira ênfase no primeiro tópico foi para a paraclitologia joanina. Vamos voltar a falar da paraclitologia nessa lição, mas a paraclitologia joanina se restringe a esses 5 textos que eu citei. João 14:16, João 14:26, João 15:26, João 16, versículo 7 e 1 João capítulo 2, versículo 1. Essa é a chamada paraclitologia joanina. Claro, esses são os versículos, mas tem também, tem que levar em conta a perícope, não é? O conjunto da frase. João 16:7, por exemplo, onde se menciona Paráclito, mas toda a explicação está nos versículos seguintes, até o versículo 12, por exemplo. Mas vamos aqui, ó. Segundo tópico, sua deidade, atributos e obras. Primeiro ponto, sua deidade. A deidade do Espírito Santo. A declaração de fé das Assembleias de Deus diz o seguinte: cremos, professamos e ensinamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus igual ao Pai e ao Filho. O Espírito Santo não é uma parte da divindade, mas sim Deus em toda a sua plenitude, e por isso mesmo
é incriado, autoexistente e absolutamente autônomo. Então vamos explicar rapidamente. Primeiro, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Isso não quer dizer que ele seja inferior a Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade, e ao Pai, que é a primeira pessoa da Trindade. Esses termos são teológicos, para falar da missão de cada um, a obra de cada um, a função de cada um, de acordo com o tempo. O Pai é mais enfatizado no Antigo Testamento. O Filho, ele se manifesta no Novo Testamento. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Filho envia o Espírito Santo juntamente com o Pai. Então, na linha do tempo, nós temos a primeira pessoa da Trindade é o Pai, a segunda pessoa o Filho, a terceira é o Espírito Santo. Mas são termos teológicos. Não quer dizer que um seja maior que o outro, não é um pódio. Um pódio em que o Pai está na parte mais alta, o Filho em segundo lugar e o Espírito Santo em terceiro plano. Não, porque aliás, quando você lê atentamente o Novo Testamento, você vai ver que nas passagens que mencionam em conjunto o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nem sempre o Pai vem em primeiro lugar, às vezes vem o Filho, às vezes vem o Espírito Santo. Por exemplo, em Mateus 28 a 19, a Bíblia diz que o batismo deve ser ministrado em nome da Trindade. Por isso que o termo nome só aparece uma vez, porque o termo nome ali também tem função distributiva. Mas o batismo deve ser ministrado em nome da Trindade, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então o Pai aparece em primeiro lugar, o Filho em segundo e o Espírito em terceiro. Só que quando você vai para a bênção apostólica, capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 13, Jesus já aparece primeiro. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Aí, no caso, então, a primeira pessoa seria o Senhor Jesus? Não. Veja que esses termos não têm a ver com subordinação, um superior ao outro. Não. É para descrever a função dentro do tempo. Romanos 5, 1 a 5, aparece o Pai primeiro e o Espírito vem depois, por último, mas 1 Coríntios 12, aí você já tem também uma diferença. Efésios 4, o Espírito aparece primeiro. Não há tempo de nós lermos todos esses textos aqui, mas a razão, então aqui está uma explicação, e a razão de o Paráclito ser chamado de terceira pessoa diz respeito à sua função. Porque oramos ao Pai através do Filho no poder do Espírito Santo? Porque em termos de função, aí eu cito também Billy Graham, o Pai veio primeiro, depois o Filho se encarnou, morreu e ressuscitou, agora o Espírito atua nesta era do Espírito. O Espírito Santo não é uma força impessoal, portanto, se ele é a terceira pessoa da Trindade, está óbvio, está claro, não é? Que ele é óbvio, está claro que ele não é uma força impessoal, como dizem as testemunhas de Jeová, que deturpam, por exemplo, o texto sagrado de Gênesis 1 e 2, eles dizem que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. Ou seja, como se fosse uma força impessoal. É um absurdo. Todas as vezes, né, eles falam que é uma força invisível, como se fosse a gravidade, como se fosse o magnetismo. E todas as vezes que a palavra Espírito Santo, o termo Espírito Santo aparece na Bíblia, na tradução do Novo Mundo das Escrituras, das Testemunhas de Jeová, que é uma deturpação absurda, não é? Grotesca, ali sempre aparece com iniciais minúsculas. Agora, Jesus se referiu ao Paráclito como ele, não como isto. Como pessoa, o Espírito Santo diz. Ele age como pessoa. O Espírito Santo diz. Olha aí os textos. O Espírito Santo intercede. O Espírito Santo testifica, o Espírito Santo guia, o Paráclito também ordena, nomeia, também se pode insultá-lo. Veja, você não insulta uma coisa, você não insulta um poder invisível, você insulta quem pode entender o insulto, uma pessoa. Ele também pode sim ser entristecido, pode se resisti-lo, pode se blasfemar contra ele. Agora, o texto todos esses textos que eu citei comprovam que ele é uma pessoa, e já dissemos que ele é Deus. Agora, tem um texto que
ele resume bem a pneumatologia, que é Atos 5, versículos 3 e 4, quando Ananias foi repreendido por Pedro. E o que Pedro disse para Ananias? Ananias, por que Satanás encheu teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Ananias, não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Então está claro que o Espírito Santo é uma pessoa, porque você não pode mentir para uma força, você não pode mentir para um objeto, você só mente para uma pessoa. E Pedro diz, não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Então esse texto ele é muito emblemático e é um texto maravilhoso. Outro ponto, o Espírito Santo é chamado textualmente de Deus. Não adianta ou você abandona a Bíblia, e aí você se vê com Deus lá no juízo final, não é? Mas se você quer ser um crente bíblico que crê na Bíblia, não tem como você negar que o Espírito Santo é Deus, porque está escrito textualmente que o Espírito Santo é Deus, ele é chamado de Deus. Há nomes e títulos, como o próprio tetragrama, não é? Que são aquelas 4 letras do hebraico, que são transliteradas para os vários idiomas, não é? Português, também inglês, espanhol, etc. Com essas 4 letras aí, YHWH, que também pode ser pronunciado como Yahvé. É uma pronúncia aceitável, utilizando-se vogais, evidentemente, porque no tetragrama hebraico original não tem vogais. Então, por isso nós falamos que é um tetragrama impronunciável. Mas esse tetragrama impronunciável é atribuído somente a Deus. E quando você olha para a Bíblia com atenção, você vê que esse mesmo tetragrama aplica-se a Deus Pai, aplica-se a Deus Filho e aplica-se a Deus Espírito Santo. Então veja, em outras palavras, são identificados o Pai, o Filho e o Espírito Santo como Yahvé nas Escrituras. Deus Pai, você vê isso no Salmo 110, versículo 1, por exemplo. O Deus Filho, em Isaías 40, versículo 3, comparando-se com Mateus 3 e 3, você vê que o texto de Isaías se refere a Jesus. E o Deus Espírito Santo, em todos esses textos aí, você pode conferir, inclusive comparando, né? Juízes 15 e 14 com Juízes 16 e 20. Isaías 63 é um texto maravilhoso, porque diz que eles resistiram a Yahvé, o povo de Israel, e depois diz claramente que eles resistiram ao Espírito Santo, e o Espírito Santo se tornou seu inimigo. Claramente, o Espírito Santo é chamado aqui de Yahvé. O mesmo ocorre com os títulos Deus e Senhor. Deus Pai é chamado de Deus Pai, textualmente, em Filipenses 2 e 11, assim por diante, é chamado de Senhor. O Deus Filho também, nele habita a plenitude da divindade, ele é o Deus Filho, ele também é chamado de Senhor. E o Deus Espírito Santo, da mesma forma. Esse texto de 1 Coríntios 3 e 16, aliás, é muito interessante. Vamos só ler esse texto. Abra aí comigo a sua Bíblia, já que estamos falando do Espírito Santo. Esse texto aqui é interessante. Veja, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Olha que texto claro. Nós somos o templo de Deus e quem habita em nós é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus. Então, está claro, segundo aos Coríntios 3, 16 e 18, também mostra que ele é Senhor. Os seus atributos. Segundo ponto. Além dos nomes e títulos bíblicos exclusivos da deidade, que confirmam o fato de que o Paráclito é Deus, o Deus Espírito Santo, as Escrituras mencionam seus atributos naturais, incomunicáveis, ou seja, aqueles atributos que só Deus detém de maneira exclusiva. Porque Deus tem atributos que são perfeitos nele, mas ele compartilha. Deus é amor e compartilha amor. Deus é bom, mas ele compartilha bondade. Agora, há atributos que são exclusivos. Ele não tem como compartilhar porque são atributos naturais de Deus. Ele não pode compartilhar a sua própria divindade. Deus é. Como que ele vai nos tornar Deus? Porque Deus, não é possível tornar alguém Deus. É isso que é preciso entender. Deus é. Deus não tem começo nem fim. Se alguém passou a ser Deus, é porque não é Deus verdadeiro.
Aí nós teríamos que abraçar a mitologia, que tem ali deuses inferiores e tal. Não, Deus é um só. Nós não somos politeístas, nós somos monoteístas. Então Deus é um só, formado evidentemente, não é, por 3 pessoas. Trindade não é triteísmo, é tripessoalidade. Então o Paráclito, ele é onipotente. Esse atributo diz respeito à infinidade de Yahvé, que detém todo o poder ou a onipotência, a qual é limitada apenas pela essência ou natureza de Deus e por nada externo a Deus. Assim, o fato de que Deus não pode fazer o mal, não pode morrer e não pode deixar de ser Pai, Filho e Espírito Santo, não é um limite à sua onipotência. Isso é importante, não é? Ou seja, nada está além do Todo-Poderoso. Ele é o Pantocrator, o Todo-Poderoso, termo equivalente ao onipotente, que é Shaddai no hebraico. Então, aí, de acordo com Romanos 15:19, o Paráclito tem poder próprio para realizar sinais e prodígios. Ele é o Todo-Poderoso. Anjos e homens se valem do poder que lhes foi outorgado. Somente Deus, o Onipotente, tem poder sobre o seu próprio poder. Nós temos repetido isso aqui. O Todo-Poderoso tem controle sobre o seu próprio poder. O Paráclito também é onipresente. Ele é onipresente. Para onde mirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Disse o salmista. Se eu subir ao céu, aí tu estás. Se eu descer mais profundo do abismo e ali fizer a minha cama, até ali a tua destra me susterá, e etc. Então veja como o Paráclito, ele é onipresente. E você que é membro do canal, tem aqui uma explicação pormenorizada. O Paráclito é também onisciente, tem perfeito conhecimento infinito de si mesmo e de tudo que é real. Ele penetra, como diz lá em 1 João, capítulo 2, ele penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O Paráclito é eterno e também imutável. Na Bíblia, Deus como onipotente está relacionado a Deus como eterno, como criador de todas as coisas. Sim, ele é o criador. Que maravilha! Suas obras, é o terceiro ponto. Antes de abordarmos as obras específicas do Paráclito, é bom dizer, é importante fazermos menção de que ele é o criador, juntamente com o Pai e com o Filho. Eles têm funções diferentes na criação, mas Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam juntos na criação. Não por acaso você tem lá os termos em plural no Gênesis, né? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso não é por acaso, porque ali era a Trindade em ação. E aqui eu cito mais uma vez Billy Graham. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam juntos criando o mundo. É da máxima importância para todos os cristãos compreender e aceitar esses fatos. Como nós estamos falando que das obras do Paráclito, além de ser o Criador, tem muitas outras obras específicas. E aqui é mais um brinde para os meus apoiadores, porque não vai dar tempo de eu explicar isso aqui, mas só para mostrar que você que é apoiador do meu canal, você tem aí, olha que roteiro interessante. Eu descrevo as obras do Paráclito, específicas dele. Quais são? Ele produz a fé para a salvação. É ele, a fé vem pela palavra, mas é o Espírito Santo que aplica a palavra aos corações. O Paráclito opera o novo nascimento. Isso está lá em João capítulo 3 e também em outras passagens correlatas. O Paráclito santifica instantaneamente o pecador arrependido. É ele que faz essa obra, a santificação instantânea. O Paráclito insere o salvo no corpo de Cristo, também conhecido como batismo do Espírito. Não vá confundir com o batismo no Espírito, porque muda o agente. O batismo do Espírito tem como agente o próprio Espírito Santo. É ele que insere o salvo no corpo de Cristo. O batismo no Espírito não é obra do Espírito. Veja que interessante, porque o agente é o Senhor Jesus. João Batista falou, quando ele vier, ou melhor, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, que é maior do que eu não sou digno de abaixando e desatar as correias das suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele quem? Jesus. Então Jesus é o agente, é ele o batista.
Jesus também é batista, mas ele batiza no Espírito Santo e fogo. Então ele é um agente do batismo no Espírito. Agora, o Espírito Santo é o agente no batismo do, ou também pelo Espírito Santo. Nós temos playlist explicando isso aqui, não há tempo, mas se você quiser se aprofundar, veja a playlist Teologia Pentecostal. Lá eu tenho vídeos específicos sobre esse assunto. Mas olha aí, ó, o roteiro para você estudar. O Paráclito habita no crente, é outra obra específica do Paráclito, ele habita em nós. E aí eu explico o selo do Espírito, que é a confirmação de que nós somos salvos, de que nós fomos selados. O selo e também o penhor. Agora não vá confundir também o selo e o penhor com o batismo no Espírito Santo. Porque o selo no Espírito, o selo do Espírito, é o Espírito Santo em nós. O batismo no Espírito é o Espírito Santo sobre nós. É como se você enchesse um copo com água, a água está dentro do copo, mas se você pegar esse copo e colocar dentro de uma bacia, ou de uma panela grande com água, ou de uma vasilha grande, aquele copo que já está com água, sendo mergulhado na água, agora o copo vai estar, a água vai estar dentro do copo e o copo vai estar dentro da água. Então, ser batizado no Espírito significa ser mergulhado, claro, na dimensão carismática, na dimensão do Espírito Santo. O testemunho do Espírito que ele dá dentro de nós, o fruto do Espírito é outra obra específica do Espírito Santo. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. É o Espírito Santo agindo em nós. Que maravilha! E por aí vai. O Paráclito reparte dons espirituais. Tudo isso é obra do Paráclito. Agora, para finalizar, terceiro tópico, as heresias antigas e novas. Aí o autor cita as primeiras heresias, ele menciona os arianistas. Nós estudamos a parte histórica dos arianistas, que eu não vou repetir aqui, que são heresias ligadas sobretudo à cristologia. Mas você que é membro do canal tem o roteiro falando sobre Ário, na parte cristológica, mas aqui também eu coloquei, veja, eu coloquei que para Ário, o Paráclito é um Deus inferior ao Filho. Se o Filho para Ário é inferior ao Pai, porque Ário, no afã de querer defender o monoteísmo, ele acabou, na verdade, pregando uma heresia, porque ele acabou apresentando o Filho como um Deus inferior e o Espírito como o mais inferior ainda. Ele defendeu a teoria do que eu falei do pódio. Deus em primeiro lugar, o Filho em segundo e o Espírito Santo em terceiro, como se fosse um pódio. Ali quando os atletas vão receber a medalha, tem o que recebe a medalha de ouro, a medalha de prata e a medalha de bronze. Então, na comparação aí, o Espírito Santo teria a medalha de bronze. Deus o ouro, o Filho a prata e o Espírito Santo o bronze. Então, não é nada disso, porque não são três pessoas que estão no mesmo nível, a Trindade. Não é triteísmo, é tripessoalidade. Então aqui tem a explicação, não é? Como estudamos na lição 5, o arianismo, heresia antitrinitária, que tinha como proponente o presbítero Ário de Alexandria, considerava Jesus uma criatura divina surgida no tempo, um Deus de segunda categoria, intermediário entre o Deus Criador e a criação. Então, esse mesmo Ário propôs que o Espírito Santo também foi criado pelo próprio Senhor Jesus. Jesus foi criado pelo Pai e o Espírito Santo outro também criado. Ele cria que o Espírito Santo era uma pessoa, mas era um Deus aí criado pelo Senhor Jesus, que para eles também já é um Deus inferior. Então, o arianismo é de fato uma heresia. Aí a igreja, claro, reagiu, houve os debates lá no concílio de Nicéia, giraram em torno da cristologia, e por isso o credo niceno descreve a relação entre Deus Filho e Deus Pai, limitando-se a dizer que nós cremos também no Espírito Santo, então, mas não se explicou, não é? Só depois, no credo niceno constantinopolitano, que nós vemos uma ênfase maior para o Espírito Santo, porque ele é chamado de Senhor e vivificador, o que procede do Pai e do Filho, o que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, o que falou
por meio dos profetas. E o credo atanasiano aí é mais claro ainda, porque assevera que existe uma única pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito Santo. Ou seja, as pessoas são distintas, mas a deidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é toda uma só. Glória é igual e a majestade é coeterna. Todavia não há três senhores, mas um Senhor. Então isso está muito claro. O autor cita também os tropicianos. Esse termo advém do grego tropos, no sentido de direção, atitude, modo, maneira, tom, estilo, figuras de palavras e assim por diante. Segundo a heresia tropiciana, surgida no Egito no século IV depois de Cristo, o Paráclito é uma criatura, um anjo, e não o Deus Espírito Santo. Olha aí que heresia. Embora Atanásio não tenha dado atenção especial à pneumatologia, declarou no Sínodo de Alexandria que havia em Deus uma só essência divina e três distinções pessoais. Então ele já deixou claro que o Espírito Santo é Deus. E a nossa declaração de fé, claro, em sintonia com o credo atanasiano, contrapõe-se ao tropicianismo. Os homens e os anjos foram criados e dependem do Criador, mas ele, o Espírito Santo, não depende de nada, pois ele é o Senhor. Olha aí que bênção. Outra heresia é a dos pneumatomacianos. Ainda no século IV surgiu essa heresia contrária à doutrina bíblica do Deus Espírito Santo, derivada do arianismo. O pneumatomacianismo, do grego pneumatomachoi, um movimento que literalmente batalhava, porque esse verbo aí no grego é machomai, significa lutar, batalhar. Aparece aí nesses textos, João 6,52, Atos 7,26 e assim por diante. Então eles batalhavam literalmente contra o Espírito Santo. Assim como hoje tem aqueles que batalham contra a Trindade. Você já viu? Eu contei aqui para vocês de alguém que eu soube quando eu era pastor de uma pequena congregação em São Paulo. A pessoa saiu da Assembleia de Deus, foi para uma igreja unicista, e lá quando a pessoa teve a primeira oportunidade para dar um testemunho, sabe o que a pessoa disse? Ah, eu antes era da Assembleia de Deus, mas agora eu piso na cabeça da Trindade. Meu Deus! Eu tenho temor até de reproduzir isso, porque isso é uma blasfêmia. E eu fiquei preocupado, mas depois eu me convenci de que aquele irmão apostatou da fé. E para a apostasia, que Deus tenha misericórdia, nós não desejamos o mal de ninguém, mas a Bíblia é clara, que o apóstata não terá lugar no reino de Deus, não é? Que Deus tenha misericórdia. Mas esses pneumatomacianos, eles eram também inimigos do Espírito Santo. O próprio termo já diz, seu proponente, Eustáquio de Sebaste, negava a divindade do Paráclito de modo peremptório. Ele esteve presente no concílio de Nicéia, mas não concordou de fato com o credo niceno. Então, um rebelde, não é? Mas aqui o autor também cita as heresias da atualidade. Segundo ponto, o arianismo está presente nas seitas das Testemunhas de Jeová. Infelizmente, essas heresias, elas foram combatidas nos primeiros séculos, mas têm a sua representação nos dias de hoje. As Testemunhas de Jeová, que é uma seita pseudo-cristã, além de ser uma heresia anticristã, é também antiparáclito. É antiparaclitológica, anti-Espírito Santo. Então veja, na sua versão deturpada da tradução do Novo Mundo, né? A TNM, é o que eu expliquei. Espírito Santo sempre com letra minúscula, Gênesis 1 e 2, a força ativa de Deus e não a pessoa, né? E assim por diante. Mas eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Ó? Na primeira ocorrência bíblica do Espírito de Deus, em Gênesis 1 e 2, as Testemunhas de Jeová falsificaram esse texto ao traduzir o termo hebraico Ruá Elohim por força ativa de Deus. Jesus alerta que se alguém falsificar a palavra de Deus, olha aí, isso é forte, Deus tirará a sua parte do livro da vida. Alguém pensa que isso aqui se refere apenas a deturpações do texto de Apocalipse. Mas ora, irmãos,
Se Jesus falou do livro de Apocalipse, que é um livro inspirado por Deus, isso vale para todos os livros igualmente inspirados pelo Espírito Santo. E o terceiro e último ponto, o Espírito Santo em outras religiões. Somente na cosmovisão teísta, que é a nossa, se ressalta a divindade e a personalidade do Paráclito. Para outras cosmovisões, cuja fonte principal de autoridade não é a Bíblia, o Espírito Santo é um ser criado ou uma força motriz, impessoal, como vimos. Na religião islâmica, por exemplo, o Espírito Santo é o anjo Gabriel. Veja se pode, irmãos, o agente divino. Mas há também segmentos muçulmanos mais intelectualizados, como o autor menciona, o autor da lição bíblica, que defende a ideia de que o Paráclito é o próprio Muhammad, né, o profeta do Islã. Ele se baseia no Alcorão, que prevê a chegada de um mensageiro de Allah, Ahmad, que seria outro nome para o principal profeta do islamismo. Ambas as crenças citadas são heréticas, pois o Paráclito não é um ser criado como o anjo Gabriel, nem um homem mortal como Muhammad. Antes, ele é Deus Todo-Poderoso, a terceira pessoa da Trindade, como vimos nos 2 primeiros tópicos desta lição. Que maravilha! Então, chegamos aí à conclusão de mais uma importante lição e eu quero finalizar com a leitura aqui da conclusão desta lição 9, que é a seguinte: como vimos, ou melhor, vimos que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia, de maneira abundante, e tem sido a crença da igreja desde o princípio. Por isso, a relevância da defesa dessa doutrina. O Consolador, ou Paráclito, nós vimos que o Consolador é restritivo, o Paráclito é mais amplo. É enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou para testificar dele. Não é possível uma força ativa e impessoal ser enviada em nome de alguém tendo tais atributos. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Se você chegou até aqui, eu creio que você está gostando desse vídeo, então curta-o, compartilhe, inscreva-se no meu canal e, se você desejar também, torne-se membro. Sendo membro, você vai ter acesso a todo o nosso acervo. E aqui, ó, modéstia à parte, veja quanta coisa. Vou colocar aqui no formato, vou tirar do modo apresentação, só para você ver aqui, ó, dê uma olhada quanta coisa que você tem aí, ó, nesse roteiro. Olha quantos detalhes. Eu fiz uma abordagem, claro, não tem como, senão ficaria uma aula de 3 horas se eu fosse falar de cada um desses pontos que aqui estão, mas veja a riqueza que tem aqui esse roteiro, e termina ainda com as referências, né? Tudo que as obras que eu citei, olha aí, ó, Arrington, né? French Arrington, Gerald Bray, Tony Gilberto, Rusto Gonçalves, Billy Graham, Charles Hodge, e aí vai, tá vendo? Por aí vai, Stanley Horton, Alderi Matos e várias outras fontes que nós citamos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.